Olá, tudo bem? A Bíblia, ela fala de grandes impérios que surgiu na Terra. É só a gente pesquisar o livro de Daniel, a gente vai ver desses impérios antigos, que foi a Babilônia, depois a Medo-Persa, a Grécia. E Daniel, no capítulo 7, Daniel tem a visão desses impérios, que apresenta para Daniel em forma de animais, então simbolizado por animais. E o quarto animal, Daniel, ele fala que é um animal terrível e espantoso. Então você acredita que esse animal é a Roma, é o grande poder romano, o grande império romano. Então a gente vê que a Bíblia registra esses impérios. E o poder romano, ele estava, podemos dizer, no auge do seu poder nos tempos de Jesus. Porque Jesus ele veio num tempo em que Israel estava sendo dominado pelo poderoso Império Romano. Inclusive tiveram influência na morte de Jesus. Jesus foi morto porque ele foi entregue pelos judeus, na verdade pelos líderes religiosos dos judeus. E Jesus, finalmente, ele foi morto pelos próprios romanos. E depois a gente sabe da história que os romanos deixou de ter esse poder, digamos, esse poder político, passou a ter um poder religioso. Por isso que fala que a igreja, que era uma igreja apostólica, se tornou uma igreja apostólica romana. Então o Império Romano já não era mais um império poderoso político, mas ainda continuava com o seu poder através da religião. Por isso que Apocalipse 13, a partir do verso 1, ali fala sobre a besta que surgiu do mar, que o dragão lhe deu o seu poder. Acredito que essa besta que surgiu do mar seria um império romano, mas agora sendo um império religioso, sendo um poder religioso, que nós também chamamos do poder papal. Porém, a Bíblia fala que existe uma outra besta. Está em Apocalipse 13, aqui no verso 11, fala assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Quando João fala que ele viu outra besta, não tem nenhuma relação com esses impérios poderosos que surgiu da terra que está escrito na Bíblia. Mesmo porque o próprio Império Romano, ele tinha algumas características dos impérios anteriores. Inclusive, até mesmo o Império Papal ter essas características, através de crenças pagãs, que acabou sendo introduzido na igreja. Mas quando João vê outra besta, isso se entende que essa besta ela é diferente, até mesmo em questão geográfica. Essa besta não é uma besta que surgiu da Europa, mas as pessoas creem, quem estuda as profecias acredita que essa seria uma besta americana. A gente sabe que besta, na Bíblia, quando fala besta, é porque aquela nação, ela se intrometeu com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Então, por isso que é chamada de besta. É uma nação que usou o seu poder para distorcer a palavra de Deus. Nesse caso, é considerada uma besta. Essa nação, esse poder americano, ainda não pode ser considerado uma besta, porque ainda não se intrometeu com a palavra de Deus. Então essa besta americana, pelas suas características, pelo que está escrito na Bíblia, por tudo que vai acontecer, o próprio Estados Unidos,
E hoje a gente vê as coisas acontecendo, a gente chega à conclusão que os Estados Unidos está semelhante àqueles poderes que surgiram antigamente, que quer mandar no mundo, como foi no caso de Roma, e aqueles poderes antigos como Babilônia, Medo-Pérsia, eram nações em que dominava praticamente o mundo. Então os Estados Unidos está entrando, está tendo essa mesma característica de dominar o mundo, pelo que a gente vê que está acontecendo hoje. Então essa é uma situação difícil para os cristãos, porque se sabe que os cristãos apoiaram muito a candidatura do Donald Trump e ele está incorporando, vamos dizer assim, o poder dos Estados Unidos. Está personificando o poder dos Estados Unidos. E ele é uma figura que parece que pretende mandar no mundo, inclusive no nosso próprio país. Então, entendendo essas coisas, entendendo essas profecias, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa besta fará a imagem da besta. Quando fala que essa segunda besta, a gente estudar aqui Apocalipse 13, parte do verso 1, fala que ela fará a imagem da besta, é porque ela se tornará igual à primeira besta, que seria quando o Império Romano se tornou o Império Religioso. Nos Estados Unidos também se tornará algo semelhante a isso. Por isso que fala que o mundo vai adorar a besta e a imagem da besta, que o mundo vai prostrar perante esse poder, perante sua imagem. E fala também que o mundo vai ser levado a adorar a primeira besta, que no caso é o papado. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, para que de repente a gente não esteja antecipadamente já adorando essa besta, tanto a imagem da besta, como a primeira besta, aquela que surge do mar de Apocalipse 13, a partir do verso 1.